Prestes a completar 87 anos, Goiânia ainda preserva parte das suas casas mais antigas. Mas, aos poucos, esta memória está sendo colocada chão abaixo com a derrubada de alguns destes imóveis. E uma das formas de resistir a este apagamento de memória é fotografar estas casas. E nós vamos conversar com uma pessoa que faz um trabalho nesse sentido. E quem vai conversar com a gente sobre este trabalho de preservação da memória dos primeiros imóveis da capital é Walter Mustafé. Além de músico reconhecido e advogado, ele é também fotógrafo. Olá, Walter, prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, prazer é todo meu. Pois é, o assunto hoje não é música, é fotografia. Conta para o nosso telespectador como é que surgiu esse interesse seu em mexer com fotografia e fotografar as casas originais de Goiânia. Bom, eu além de músico, já desenvolvo esse trabalho há mais de 35 anos profissionalmente, eu sempre fui um apaixonado pelo movimento parado, que eu chamo a fotografia. Sempre fui apaixonado pela fotografia e nas suas várias nuances. E também como um observador, quanto mais de obras de arte em si, nessas andanças pela cidade, eu sempre tive a oportunidade de notar as casas, né, do começo da cidade, históricas, em estilo Art Deco e outros estilos mais. Goiânia é um apanhado dessas influências, né, não só na comida, no modo de viver, mas também na arquitetura. E me ocorreu de fotografá-las já há alguns anos atrás, há coisa de 6 anos mais ou menos atrás, eu comecei esse trabalho. E me surpreendeu o quanto que já havia perdido de memória, né? Algumas demolidas, outras já descaracterizadas. Então eu achei por bem fazer esse trabalho do livro, de colocar nas redes sociais e também de fazer exposições para despertar no cidadão, principalmente nas gerações mais novas, esse sentimento de lembrança, de saber da sua história, da sua cultura. Você citou o livro e exposição. Antes da gente falar das fotos em si, já para o nosso telespectador, quem quiser ver essas fotos, como é que pode acessá-las? Pode acessar pelo Facebook, Walter Mustafé, Casas Históricas de Goiás, que eu sempre renovo. Já tenho o material e eu sempre vou renovando com alguma outra coisa. Quantas fotos mais ou menos você tem? Olha, eu fotografei mais de 200, mas é difícil trabalhar, principalmente num livro, né, de fotografia, que tem que ser, além de maior, de melhor qualidade, e grande, né? E não pode ser muita coisa também, porque cansa, é cansativo. E as casas realmente que têm relevância histórica, cultural, são mais reduzidas. E também para as exposições, que eu já havia até começado a fazer exposições, já tinha feito 2 exposições em bares e na livraria Palavrear. Logo que veio a pandemia, eu tive que suspender. Você citou o livro, você está com o livro pronto? Como que é? Eu já estou com, digamos assim, com um boneco montado. Eu estou viabilizando, por causa da pandemia também. Pandemia agora é desculpa para tudo, mas é real, né? Sim, com certeza. Estava viabilizando leis culturais e patrocínios da iniciativa privada para fazer, porque realmente um livro de fotografia é uma coisa cara, ele não é barato pelo material e pela qualidade que você tem que fazer, né? E a gente sabe, existe até uma lei municipal aí que cuida de tombamento de prédios, mas o tombamento é uma coisa complicada, envolve dinheiro, processo judicial e etc. Mas assim, em algum momento já teve alguém do poder público te procurando para, pelo menos, como memória esse trabalho seu? Não, na realidade não. Eu penso em procurar as secretarias de cultura, tanto estadual quanto municipal, mas tem o veículo também da Lei de Cultura, né? Das 2 leis, a Lei Goiás e a Lei Municipal de Cultura, que eu estou elaborando o projeto para assim que elas reabrirem, porque também tiveram paradas por causa desse problema, e viabilizar um patrocínio tanto para o livro quanto para as exposições. Vamos falar agora de algumas fotos suas que a gente até conversou, nós até conversamos antes da entrevista sobre essas fotos que o Walter fez ao longo do tempo e está no Facebook dele.
Tem uma casa em Campinas, que ela foi demolida logo depois que você fotografou na Rio Verde, virou até motivo de notícia de jornal. Como é que foi? Sim. Ela foi uma polêmica muito grande, assim como outras. Mas essa, por ser uma casa maravilhosa, uma casa muito bonita, conservada, no estilo Art Deco muito importante, ela simplesmente foi demolida da noite para o dia, virou estacionamento. Quer dizer, eu acho que falta um pouquinho de sensibilidade, além do poder público, em procurar ou negociar um imóvel desse para fazer uma casa de cultura, para fazer uma biblioteca, um local para os estudantes trabalharem com internet e tudo mais, né? Há que ter também uma sensibilidade do público, do dono, das pessoas, do cidadão, né? Que eu já vi muito cidadão parar em frente à casa que eu estou fotografando, porque eu estou fotografando, e notar, porque as pessoas hoje, elas passam tão afoitas, né? Sim, pela verdade. vida sofrida e corrida que a gente tem, que ao ver fotografar, ele fala, "Pô, tem um cara aí fotografando, vou ver o que é." E começa a se deleitar. Vamos ficar ainda no bairro de Campinas. Tem uma foto sua que você fotografou uma casa, parece até uma casa de fazenda, né? Bem colonial. Você sabe alguma história dessa casa? Como é que foi? Essa casa, eu não sei assim bem a origem, mas para mim, eu tenho comigo que é uma das mais antigas, ou a mais antiga, né? Eles falam, mas não é Goiânia, é Campinas. Campinas é Goiânia, né? Goiânia é Campinas. Que é a origem de tudo. Então é a origem de tudo. Então, para mim, ela fica ali ao lado do ginásio ali de Campinas, perto da Matriz, e realmente é uma casa eu falo a casa dos bandeirantes, eu até brinco, porque é naquele estilo. Então, mas eu não procurei saber, por exemplo, a origem, porque isso aí daria um livro muito grande, com muitas páginas, muito grosso. Eu simplesmente estou jogando com o visual, mais ao visual. Aliás, no livro eu tive uma ideia que, para despertar mais o leitor, de colocar em cada página, eu convidei um escritor, um artista, um letrista, um músico, para escrever alguma coisa em prosa ou verso, a escolha dele, pequena, para ilustrar a página, para dar um colorido melhor no trabalho, e foi muito bem aceito. Agora vamos falar de exemplos positivos. Tem casas que você fotografou que estão em pé, estão inteirinhas, servem para atividades econômicas, comerciais, mas as pessoas mantêm também. Sim, e isso aí eu já acredito a sensibilidade das pessoas. Por exemplo, vou citar 2 exemplos, tem vários, mas 2 casas que tem na Rua 5, uma lá no começo da 5, quase esquina com a Tocantins, que pertence à clínica de otorrino de Goiânia. E os médicos compraram para ampliar a clínica, mas tiveram uma sensibilidade muito grande de preservar a casa. Eles deram a geral, reformaram, mantiveram o traço original, restauraram e atendem lá dentro. Eu já fui uma vez, inclusive, fazer uma consulta e achei assim uma coisa de muita acessibilidade e quero até parabenizá-los. A outra é uma casa na 5 também, um pouco para cá, perto no centro, perto da Goiás, que é uma clínica também, mas com toda a estrutura preservada, portas, janelas, telhado, que é uma clínica também. Então, quer dizer, são pessoas de maior esclarecimento, lógico, e que é louvável demais, né? Porque aquela coisa, o cidadão não pode esperar só do poder público também. Ele tem que despertar um pouco. E tem casa também que está em pé, parece que hoje é pastelaria, outra é pizzaria. Mudaram muito, esse é um problema. Mudaram muito, descaracterizaram muito a fachada da casa. E uma coisa eu até acredito aos tempos, porque nem não é o dono. Hoje nós vivemos uma época de violência, de perigo, de roubos, de invasões. O cara tem uma casa lindésima. O centro é um manancial de casas bonitas. Só que é impossível fotografar e registrar. Por quê? Tem um muro quase que mais alto do que a casa. Esse é o reflexo dos tempos de insegurança que nós vemos, infelizmente. Pois é, você falou de dificuldade de fotografar. Conta aqui pra mim. Você já teve que correr de cachorro? Outro já chegou brigando com você? Como é que foi isso? Já, sim. Ameaça de chamar a polícia e tal. Aí eu vou explicar que eu estou fotografando e tal. Muitas vezes a casa até não tem ninguém, mas o vizinho fica desconfiado, né? Que está beirando ali para alguma coisa. Já sim, já corri de cachorro, de gente também. E você já entrou em casa que hoje está abandonada e virou mocó? Sim, muito ruim, muito triste. Um verdadeiro lixo. Tem um ali na Rua do Museu, 29, a Rua do Museu Pedro Ludovico, do lado do posto do museu, que está uma fedentina, está uma coisa, e uma casa de um... E tem uma que pegou fogo bem na esquina,
está abandonada, uma casa muito grande, uma mansão, já chegando no Bosque dos Buritis, que é abandonada também, entraram marginais, usuários e tal, e tocaram até fogo na casa. Essa eu acho que não tem mais salvação, não. E tem uma casa também, uma curiosidade, lá na Rua 10, Avenida Universitária, que parece que foi de um alemão que veio para cá depois da guerra. Como Sim, é que foi isso? apesar de eu não tecer maiores detalhes sobre a construção e a origem da casa, porque isso aí, como eu te disse, demanda muito tempo e muita pesquisa, algumas histórias você fica sabendo, que você vai fotografar, conversa com o vizinho, uma pessoa que mora lá há muito tempo. Essa casa na Rua 10, esquina com a 24, é uma casa até muito bonita, cor-de-rosa, bem chamativa. Foi um alemão que fez, que mudou para Goiás, e dizem que naquela leva de alemães que vieram no pós-guerra, e vieram muitos engenheiros, arquitetos, né? E que inclusive foram os que, eu fiquei sabendo isso depois, projetaram e construíram o setor Jaó. E tem alguma casa que ainda está de pé e que você gostaria de fotografar e não fotografou? E segundo, alguma casa que foi demolida e você, nossa, devia ter ido lá antes disso acontecer? Tem. Eu gostaria, mas é o seguinte, o muro não permite, the wall. Então eu vou, aperto na campainha, mas para ver se a pessoa permite que eu entre e fotografo, porque com a grande angular você pode pegar por dentro do muro. Só que as pessoas hoje, é o que eu te disse, é o reflexo da violência. E as casas demolidas, são várias que eu não consegui. Na 20 ali, por exemplo, ao lado onde foi a Faculdade de Direito, antigamente, né? Já demoliram umas 3, que foi do desembargador e tal. Quando eu fiquei sabendo no jornal que a casa estava, inclusive, na lista de tombamentos, mas não esperaram ela demolir. Então tem várias, é um pouquinho de frustração, mas a gente vai salvar o que ainda pode ser salvo, né? E você usa alguma técnica específica? A gente observou que você usa um pouco de grande angular em algumas fotos. Você tem alguma técnica específica? Porque muitas vezes eu fotografo entre grades, né? Quando está livre a frente, hoje não se usa mais muro baixo, porque eu estava vendo uma foto do mestre Hélio de Oliveira, um dos pioneiros de Goiânia, da Rua 20 ali também, da onde foi a Faculdade de Direito para baixo, as casas tinham todo um padrão, cara. Eram todas padronizadas, muro baixo, alpendres muito bonitos, com banquinhos, fachada em arcos. Quer dizer, hoje é impossível você fazer isso. Então você tem que usar, você fotografar livremente assim. Então você tem que usar técnicas, por exemplo, por um buraco de fechadura você conseguir colocar uma lente, aí eu estou sendo um pouco exagerado, mas por uma gradezinha muito pequena, você coloca uma lente que ela pode abranger e pegar a fachada da casa toda. Agora, tem locais que realmente não é possível. Não tem jeito. Bom, Walter, agradeço muito a sua participação. Eu, como goianiense, fico feliz que você fazer esse trabalho ajudando a preservar a memória da nossa cidade. Walter, então vamos encerrar diferente o programa hoje? Tem alguma música sua que faz referência a Goiânia? Tem sim, canção urbana. Goiânia, eu te olho aqui do alto, do morro do além, e pergunto a mim mesmo, será que convém? TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Me arrasto nas ruas desta cidade, saudade, vontade, maldade, vaidade. Goiânia